Afinal, por que tantas guerras atrás de petróleo? Para que serve o petróleo? Meu amigo, quer saber? O petróleo só serve para queimar. Porque na busca de produzir energia, o petróleo é ótimo para jogar fora. Pois é, queimar. Queimar é uma reação química e, como toda reação química, você sabe, as substâncias reagentes que estão à esquerda no primeiro membro vão se transformar nas substâncias da direita, que são os produtos da reação. Para que isso haja, para que isso aconteça, as moléculas dos reagentes terão que ser destruídas. Seus átomos terão que ficar isolados ao menos um segundo. E naquele segundo ele terá a opção da vida dele. Os átomos que se separaram de todas as moléculas reagentes, poderão, a partir daquele instante de isolamento, recombinarem dentro de reais afinidades. O carbono, ele é muito mais afim do oxigênio do que com o hidrogênio. A prova é a estabilidade do gás carbônico. O hidrogênio não só é o carbono com quem se liga, mas tem o seu ligante ideal, que é o oxigênio formando água. A tal ponto, meu amigo, que a reação, a destruição dessas moléculas e a nova composição de moléculas faz com que o sistema reagente apresente uma energia que nós chamamos de entalpia dos reagentes. E o sistema produto tem uma energia, um gradiente de energia que nós chamamos de entalpia do produto. Considerando a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, nós vamos ter um ΔH. H é entalpia. A variação de entalpia de uma reação onde os átomos se reagrupam, neste caso, vai dar um ΔH baixíssimo, porque o estágio energético desses produtos é tão baixo, caiu lá para baixo, de que o estágio energético do reagente ficando lá em cima, pegando a entalpia do produto lá embaixo, menos a entalpia do reagente aqui em cima, vai dar uma grande diferença. Esta é a energia que será usada para que foi queimado aquele material. Quero te avisar também de que de toda aquela destilação fracionada que fizemos no petróleo, tem alguns que precisamos reafirmar. O primeiro, chamado metano, o CH4, espacial, ele é muito pequenininho. E o fato dele ser pequenininho e ser gasoso, sempre com o etano atrás, formando um gás chamado gás natural, naturalmente gasoso, este metano pequenininho, ele é tão invasivo que entra na formação do gelo. Na Terra, nós temos muitas geleiras, não só nos polos, mas no subsolo. Nós temos rochas de gelo. Lembrando que o oxigênio é angular e quando gela, faz numa situação hexagonal. Serão 6 moléculas de água para provocar o gelo. E esta situação hexaédrica cria um espaço no centro, que fez com que houvesse aumento de volume. E é nesse espaço, dentro do gelo, que o metano, o primeiro integrante do petróleo, se aloja.
E combustível como ele é, no momento certo ele explode. É o que acontece com muitos lugares na Terra. Vimos há uns anos atrás, no Golfo do México, houve um vazamento imenso de petróleo causado pela queima de gás natural em rochas de gelo, de água com gelo, com metano no seu interior. É um fato muito real. Uma outra situação daquela destilação inteira, nós temos que responder um pouco diferente sobre a primeira etapa dos líquidos. A etapa gasosa é gás natural e gás engarrafado. Gás engarrafado, pelo amor de Deus, cozinha. E a etapa seguinte, a primeira etapa líquida, e é o chamado éter do petróleo. Não tem a substância química éter, mas é muito volátil, até parece éter. O éter do petróleo tem penta e hexa, moléculas com 5 e 6 carbonos. São uma fração que corresponde a alta volatilidade e alta solubilidade em óleos. Então, para que serve o petróleo? Para queimar, sim, menos para a fração do petróleo, chamado éter do petróleo, que é utilizado como solvente de tintas, colas e tal. Porque os compostos orgânicos apolares, eles só se solubilizam com solventes também orgânicos, também apolares, que é o caso do pentano e hexano, na forma de benzina. Muito bem. Vamos então mostrar com muita satisfação para você, meu amigo, a equação geral. Porque quando nós falamos sobre petróleo, nós automaticamente consideramos de que o petróleo que nós tratamos é um petróleo parafínico. Petróleo parafínico significa feito de alcanos, feito de parafina. Parafina é quando tem baixa reatividade. Aquela da vela tem baixa reatividade. Parafina, quer dizer, sendo baixa reatividade, traduz o efeito do alcano, que você verá, terá muito poucas reações. Os alcanos, eles são saturados, terão uma quantidade de carbono que será sempre o dobro mais 2 em H do que a quantidade de C. O próprio metano, CH4, 1C, o dobro 2 mais 2, 4. É o C2H4. Todo o petróleo de que nós comentávamos na aula passada, nós estávamos focando como se fosse tudo alcano. Nós não consideramos os alcenos, porque no petróleo brasileiro, até 90% são realmente alcanos. Há no Cáucaso e em outros lugares, outros tipos de petróleo que não são de tão boa qualidade. Quanto mais saturado, melhor para queimar, que é o objetivo. Temos então, na nossa equação geral, apenas, se considerarmos uma molécula, temos N carbonos. Todos os N carbonos virão para gás carbônico. Não há utilidade de carbono para outra coisa. A quantidade de H, observe, temos na molécula o dobro de N mais 2. Colocando o 2 em evidência, então eu tenho N mais 1. É o dobro de N mais 1. Esta quantidade de H que eu tenho à esquerda vai se traduzir em água. E para se traduzir em água, nós teremos que ter do lado de cá a mesma quantidade. Vejo que na molécula eu tenho 2 Hs. Se eu tenho na molécula 2 Hs, dá perfeito. É o 2
vezes N mais 1. Para fechar a quantidade da esquerda, basta apenas colocar na frente a quantidade N mais 1. Então, está aqui a dica genérica. Quando tu queimas um alcano, um composto saturado, tu vai ter N quantidade de gás carbônico e tu vai ter N mais uma de água. A quantidade de água é sempre uma a mais. Esta quantidade a mais vai corresponder também a uma quantidade de oxigênio. Contemos, então, bem simplesmente. Qual é a quantidade de oxigênios que temos à direita? Em uma molécula temos 2, em N moléculas temos 2N oxigênios. Em uma molécula de água eu tenho 1, em N mais uma moléculas eu tenho N mais uma moléculas. Se eu então somar as duas partes de oxigênio nas N de gás carbônico e nas N mais uma de água, eu terei então quanto? Eu terei 3N mais 1. Se eu colocar aqui na frente 3N mais 1, está perfeita a quantidade que tem à direita, considerando a quantidade 3N mais 1. 3N mais 1, mas se na molécula já tem 2, eu vou ter 6N mais 2. Para que não haja o dobro de 3N mais 1, eu pego a metade. Pronto. A metade do triplo mais 1. Esta é a equação genérica para a queima de qualquer alcano, para a queima do petróleo de modo geral. É a equação geral. Repetindo então, para cada molécula de alcano, eu vou ter N de gás carbônico e N mais uma de água. A quantidade de moléculas de oxigênio será sempre o triplo de N mais 1 sobre 2. É a equação geral. No caso do metano, eu tenho então 1 de gás carbônico, eu tenho 1 de... No caso da queima do metano, eu vou ter uma molécula de gás carbônico e, no caso, água, 2 moléculas de água. E a quantidade de oxigênio, considerando N como sendo 1, o triplo dá 3, mais 1, 4, sobre 2, 2. Então, a equação de combustão passou a ser, simplesmente, CH4, uma quantidade, com 2 quantidades de oxigênio, me dando uma quantidade de CO2 e 2 quantidades de H2O. Deixando a parte mais generosa para o cálculo em termoquímica. O calor que terá liberado. Pode ter certeza que terá sido bem grande. Meu amigo, aqui em se tratando de petróleo, é tudo explosão. Então, vamos nos reportar à câmara de combustão, para onde os vapores do combustível, para onde os vapores do ar são atraídos. Na câmara de combustão, onde a mistura será feita e, posteriormente, com explosão, é que nós teremos o porquê do petróleo. Analisemos 2 tempos de um motor bem simples, aonde o êmbolo, ao descer, fecha a janelinha, que, ao subir, abre, e pela qual entra combustível e entra comburente na forma de vapor. Claro, ao descer e chegar no ponto morto inferior, haverá uma centelha. É a tal da centelha que acontece quando você liga o carro. Aqueles 12 volts inocentes daquela bateria de chumbo que nós falamos outro dia, aqueles 12 volts são ampliados para 10.000 volts
Tu não pode meter o dedo por lá, não. Tu não está preparado. E na situação de alta energia, com a faísca elétrica provocada pela entrada do comburente oxigênio e combustível gasolina, nós teremos então, no instante certo, a explosão. Houve a subida para a entrada, houve a descida e a explosão. E automaticamente entram os componentes da mistura novamente. Observou-se, para determinar a qualidade do que está sendo queimado, observaram-se duas substâncias. Observou-se o hidrocarboneto bem simples, que aqui está, formado de uma cadeia carbônica de 5 carbonos e 3 radicais metis. Temos então, lembrando as primeiras aulas que você teve, um carbono quaternário, apresentando, portanto, 2 radicais metis, e um carbono terciário, com um radical metil. O nome do hidrocarboneto você vai dar respeitando a cadeia mais importante, que é aquela que tenha um grupo funcional, tipo ácido, COOH, tipo álcool, OH. Não é o nosso caso, porque nós estamos diante de um hidrocarboneto, só C e H. Depois de respeitar o grupo funcional, temos que respeitar a proximidade da insaturação, que também não existe. Como não existe prioridades, vamos dar prioridade ao metil. Mas calma aí, por que não começar por lá? Porque ao começar por lá, estarei começando por 2 metis. Então o composto que os mecânicos usaram para estabelecer padrão de referência foi este aí, que se chama, na posição 2, na posição 2 e na posição 4, a presença de 3 metis. 3 metis, e eles estão aonde? No composto de 5 carbonos, que é penta, e cuja terminação saturada é ano. Este trimetilpentano foi escolhido pela turma como sendo o famosíssimo isooctano. Por que esse nome de octa, se que ele não tem 8 carbonos na cadeia principal? Ele é um penta, mas ele é octa, considerando o grupo todo. 8 carbonos e alcano, o dobro, 16, mais 2, 18. Este, meu amigo, é o referencial escolhido pelos mecânicos. Se você abastecer o teu motor apenas com 2,2,4-trimetilpentano, ele vai oferecer uma taxa de resistência. Ele vai resistir à pressão. Ele tem que resistir até o lugar certo. O fato de sofrer pressão e explodir antes da hora é uma gasolina ruim, baixa qualidade, porque ela não aceita o aperto, não aceita a pressão. Gasolina boa, combustível bom, combustível de qualidade, tem alta taxa de compressão. A taxa de compressão tem que ser a máxima, até chegar aonde a faísca faz o papel para queimar a mistura. Estabeleceu-se para este componente, que vai ser utilizado nas combustões, estabeleceu-se um índice 100. IO100. IO chama-se índice de octanas. O combustível que sofrer uma pressão a ponto de aguentar até onde o isoctano aguenta, é um combustível nota 10.
nota 10, estabelecendo uma referência máxima. Se isto foi feito para o 2,2,4-trimetilpentano, vemos que o hepta, verificamos aí a presença de 7 carbonos, então estamos diante do heptano. O heptano sem qualquer ramificação, simplesmente retão. Ele tem nota 0. Foram o que os mecânicos estabeleceram. Se o teu motor for abastecido de apenas este componente, ele, ao entrar, vai sofrer uma taxa de compressão. Uma taxa de compressão bem menor. E o valor que se atribui a essa taxa de compressão menor é 0. IO0, índice de octanas 0. Índice de octana 0 é o valor atribuído para aquela mistura que se comporta no motor como se fosse o N-heptano. Daí, meu amigo, nós temos a gasolina amarela. Agora estou falando de uma época em que eu tinha carro. Na década de 70, eu tive um Maverick 8 cilindros. Meu amigo, eu só usava gasolina azul. O índice de octanas da minha gasolina era mais do que 10. Se foi estabelecido que o isoctano tem uma taxa de compressão na época estabelecida como máxima, esta taxa de compressão foi ultrapassada. E a gasolina azul ultrapassa esta taxa de compressão. É mais que bom. A gasolina amarela, sem aditivos, apresenta o índice de octanas de 55. O que significa índice de octanas de 55? Significa que seria como que 55% do isoctano e 45% do heptano. Pronto. Gasolina normal se comporta no motor como se fosse 55% do bom e o restante daquele sem taxa de compressão. Estamos no mundo da Fórmula 1, aonde não há parâmetros, não há barreira para o melhor. Muito bem, mas nem tudo são flores. De vez em quando, tu encontra perguntinhas marotas, como esta que eu te trago aqui. A região metropolitana de São Paulo tem 18 mil quilômetros quadrados. Imaginem São Paulão, aquele mundo, aquela megalópolis, tem 18 quilômetros quadrados. Se é que ainda está nesse valor. Bom, um automóvel emite por dia 20 mols de... Entrou água no chope! Monóxido de carbono? Mas tu não disse que o produto da reação de queima de petróleo é gás carbônico e água? Da onde é que saiu monóxido de carbono? Isso aqui é letal, não dá para respirar. É verdade. Porque na hora da explosão, meu amigo, tem uma faísca aí. E nessa faísca não queima só o isoctano, queima também o que está lá misturado. E lá misturado está o ar. E no ar, além dos 21% de oxigênio, tem gás nitrogênio. O nitrogênio forma muito óxidos. Tem muita poluição provocada pela faísca elétrica dentro da câmara de combustão. O que sai naquele escapamento, Deus nos acuda. Houve uma época em que o Brasil só tinha Fusca, Volkswagen. Só dessa época tinha meu Fusquinha 69. Quando você, no trânsito,
estivesse, ou ainda hoje, se por acaso acontecer, estiver do lado de um Fusca, dá uma parada e tenta respirar o que sai no escapamento daquele carro. É impossível você cheirar. É muita poluição. Hoje, os automóveis cheiram bem. Eles já saem de fábrica com um dispositivo que filtra toda aquela sujeira de primeira linha da explosão do motor, filtra e faz com que haja um reaproveitamento do gás, tornando-o menos letal para o meio ambiente. Nós sabemos isso, é o catalisador.